O que podemos aprender com a vida de Daniel na Babilônia? Daniel foi um grande profeta que viveu bastante adversidades na época do Império Babilônico do rei Nabucodonosor. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre as adversidades que o Daniel enfrentou naquele período, certo? Então, se você gosta desse conteúdo, eu peço caridosamente que você deixe o seu like para ajudar o nosso canal, para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos para mais pessoas, certo? Também não se esquece de inscrever-se aqui no canal e ativar o sino de notificação para receber todos os lançamentos daqui do canal Curiosidades da Bíblia 2.0, certo? E agora, sem delongas, vamos falar sobre Daniel e sua vida na Babilônia. Podemos ler sobre a vida de Daniel em seus próprios escritos no livro de Daniel e também em Ezequiel 14:14 e também no versículo 20. Existem algumas semelhanças surpreendentes entre a vida de Daniel e a do filho de Jacó, José. Ambos prosperaram em terras estrangeiras depois de interpretar sonhos para seus governantes, e ambos foram elevados a altos cargos como resultado de sua fidelidade a Deus. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém, ele escolheu homens nobres da família real de Israel, que eram bonitos e mostravam aptidão para aprender a fim de serem treinados nos caminhos dos babilônios. Após o seu treinamento de 3 anos, eles seriam colocados a serviço do rei. Daniel, cujo nome significava Deus é meu juiz, e seus 3 compatriotas da Judéia foram escolhidos e receberam novos nomes. Daniel se tornou-se Beltesazar, enquanto Ananias, Misael e Azarias se tornaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Os babilônios provavelmente lhes deram nomes novos que estavam completamente dissociados de suas raízes hebraicas para agilizar a assimilação da cultura babilônica por parte de Daniel e seus amigos. Daniel e seus compatriotas provaram ser os mais sábios de todos que estavam sendo treinados e, ao final de seu treinamento, entraram no serviço do rei Nabucodonosor. O primeiro sinal que Daniel deu de sua fidelidade a Deus foi quando ele e seus 3 amigos rejeitaram a rica comida e o vinho da mesa do rei, considerando-nos uma contaminação, e ao invés tornaram-se vegetarianos com a sua melhor saúde. Eles foram autorizados a continuar com sua dieta escolhida. Em sua educação, os 4 homens de Judá tornaram-se conhecedores de todos os assuntos babilônicos. Daniel recebeu de Deus a capacidade de compreender sonhos e visões de todos os tipos. Isso está registrado em Daniel, capítulo 1, versículo 17. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor ficou perturbado com um sonho que não pôde interpretar. Além de sua interpretação, Nabucodonosor ordenou que seus magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos também descrevessem o sonho. Esses homens estavam dispostos a tentar interpretar o sonho apenas se Nabucodonosor primeiro lhe dissessem o que tinha acontecido, mas disseram que revelar o sonho em si era uma tarefa impossível para os humanos. E Nabucodonosor decretou que todos os sábios, inclusive Daniel e seus companheiros, deviam ser mortos. No entanto, depois que Daniel procurou Deus em oração, o mistério do sonho do rei foi revelado a Daniel, o qual foi levado ao rei para interpretá-lo. Daniel imediatamente atribuiu sua habilidade de interpretar sonhos ao único Deus verdadeiro. A principal característica do sonho era que um dia haveria um reino estabelecido por Deus, que durará para sempre, que o reino de Deus destruirá todos os reinos feitos pelo homem. Está em Daniel capítulo 2, versículo 44 ao 45. Por sua sabedoria, Daniel foi honrado pelo rei Nabucodonosor e colocado em autoridade sobre todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, seus 3 compatriotas também foram colocados em posições de autoridade como administradores da Babilônia. Mais tarde, o rei Nabucodonosor teve outro sonho e novamente Daniel conseguiu interpretá-lo.
O rei reconheceu que Daniel tinha o espírito do Santo Deus dentro de si. A interpretação dada por Daniel estava correta depois de experimentar um período de insanidade. Nabucodonosor foi restaurado à saúde e então honrou e adorou o Deus de Daniel como o Altíssimo. Também o filho de Nabucodonosor, Belsazar, tornou-se um novo rei. Durante um banquete, ordenou que as taças de ouro e prata que haviam sido roubadas do templo sagrado em Jerusalém fossem usadas. Em resposta à contaminação de tais objetos sagrados, Belsazar viu a mão escrevendo na parede. Seus astrólogos são incapazes de ajudá-lo em sua tradução, e assim Daniel é chamado para interpretar a escrita. Isso está em Daniel capítulo 5, versículo 13 ao 16. Como recompensa por interpretar o que havia sido escrito, Daniel é promovido pelo rei Belsazar até a terceira posição, mais alta no reino babilônico. Naquela noite, como Daniel havia profetizado, o rei foi morto em batalha, e seu reino foi tomado pelo persa Ciro, o Grande, e Dario, o Medo-Persa, foi feito rei. Sob o novo governante, Daniel destacou-se em seus deveres como um dos administradores, de tal forma que o rei Dario estava considerando colocá-lo em cima de todo o reino. Isso enfureceu os outros administradores, tanto que procuraram a maneira de derrubar Daniel. Eles não conseguiram encontrar nenhum delito nele, então se concentraram na sua religião. Usando lisonjas, os administradores persuadiram Dario a emitir um decreto proibindo orações a qualquer deus que não fosse o próprio rei pelos próprios 30 dias. A penalidade pela desobediência era ser jogado em um covil de leões. É claro que Daniel desobedeceu ao decreto e continuou a orar abertamente ao verdadeiro Deus. Como Daniel não fez nenhuma tentativa de esconder sua atividade, ele foi preso por ter sido visto orando. Com muito pesar, o rei deu a ordem para Daniel ser jogado na cova dos leões, porém, não sem uma oração para que o Deus de Daniel o resgatasse. No dia seguinte, quando Daniel foi encontrado vivo e bem, ele disse ao rei que Deus havia enviado um anjo para fechar a boca dos leões. Por isso permaneceu ileso. Este milagre resultou no rei Dario enviando um decreto que todos os seus súditos deveriam adorar o Deus de Daniel. Daniel continuou a prosperar durante o reinado do rei Dario. Daniel também é conhecido pelos seus sonhos proféticos e visões que Deus lhe deu, os quais são registrados no livro de Daniel. As profecias de Daniel abrangem uma ampla gama de história humana, pois ele previu a ascensão e queda dos impérios gregos e romano, e a ascensão de um poderoso rei, que fará segundo sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todos o Deus contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis. A profecia de 70 semanas de Daniel falou de um Messias que seria morto. Isso está registrado em Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27. Nós vimos esta profecia cumprida com Jesus. O restante da profecia, a 70ª semana, será cumprida no fim dos tempos. Daniel teve outras visões apocalípticas também, e compreender suas profecias é importante para a escatologia. Daniel exerceu grande integridade e, ao fazê-lo, recebeu o respeito e o afeto dos poderosos governantes que ele servia. No entanto, sua honestidade e lealdade para com seus mestres nunca o levaram a comprometer sua fé no único Deus verdadeiro. Em vez de ser um obstáculo ao seu sucesso, a continuação, devoção de Daniel a Deus trouxe-lhe a admiração dos incrédulos em seu círculo. Ao transmitir suas interpretações, ele foi rápido em dar a Deus o crédito por sua capacidade de fazê-lo. A integridade de Daniel, como homem de Deus, lhe rendeu favor no mundo secular, porém ele se recusou a comprometer sua fé em Deus. Mesmo sob a intimação de reis e governantes, Daniel permaneceu firme em seu compromisso com Deus. Daniel também nos ensina que, independente de com quem esteja lidando,
ou de sua posição social, devemos tratá-lo com compaixão. Veja como ele estava preocupado enquanto transmitia a interpretação do segundo sonho de Nabucodonosor. Como cristãos, somos chamados a obedecer aos governantes e autoridades que Deus estabeleceu, tratando-os com respeito e compaixão. No entanto, como vemos no exemplo de Daniel, obedecer à lei de Deus deve ser sempre proceder à obediência aos homens, como está em Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7, em Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 29. Como resultado de sua devoção, Daniel chegou e achou graça diante dos homens e de Deus. Daniel capítulo 9, versículo 20 ao 23. Observe também nestes versículos o que o anjo Gabriel disse a Daniel sobre a rapidez com que a resposta à sua oração foi enviada. Isso nos mostra como o Senhor está pronto para ouvir as orações do seu povo. A força de Daniel se encontrava em sua devoção à oração e é uma lição para todos nós. Não é só nos maus momentos, mas nos dias que precisamos ir a Deus em oração. Então você pode observar que a vida de Daniel na Babilônia, naquele império, perante as adversidades, foi uma vida bastante difícil, cheia de dificuldade, mas ele, Daniel, manteve a fé. Tanto na cova dos leões, como também nas outras adversidades, ele conseguiu se promover e se dar bem dentro do reino babilônico, mesmo estando longe, afastado de Deus, em uma cultura totalmente paganizada. Mesmo assim, Daniel também é um grande exemplo de homem de fé das Escrituras Sagradas. Espero que você tenha entendido um pouco sobre as adversidades que o Daniel passou, e mesmo que você esteja passando por dificuldades e adversidades nessa vida, mantenha a sua fé, viva uma vida de oração para que Deus possa lhe honrar e lhe dar a vitória, certo? Então concluímos aqui este vídeo, espero que você tenha gostado, que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família, e até o próximo vídeo.